Seu chefe te pediu para fazer uma análise bem robusta, mas te deu um espaço bem pequeno dentro da apresentação dele para que você colocasse o resultado dessa análise, fica aqui comigo, assista essa dica e veja formas de você simplificar algumas análises em vários gráficos combinados, certo? Então, roda a vinheta. Fala, profissas, tudo bem? Eu sou o Renato Macarini e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o gráfico de combinação. É isso mesmo, um gráfico bem importante se você quiser se tornar um mestre nessa ferramenta, tá? E nada mais é um gráfico que combina dois tipos distintos, seja um gráfico de linha com gráfico de barra, ou mesmo algumas outras combinações que vai da criatividade do desenvolvedor fazer, certo? Então, antes da gente ir para a planilha, peço a vocês que sigam nossa página no Instagram, Profissas do Excel, e também se inscrevam na nossa página do YouTube, Profissas do Excel. Certo? Ah, e um ponto importante, ativem o sininho no YouTube para receber antes quais são os nossos lançamentos dentro dessa plataforma, tá bom? Então vamos para a planilha. Bom, pessoal, antes de mais nada, mostrar para vocês o exemplo, como é que eu organizei aqui as informações para a gente construir o gráfico de combinação, tá? Nesse exemplo, a gente está falando aqui do produto de uma empresa pequena, por exemplo, que tenha dois produtos, na verdade, o produto X e o Y, tá? Qual que é a performance deles em unidades vendidas ao longo de um determinado ano, de janeiro a dezembro, tá? Separado pelo produto X e pelo produto Y, e a evolução total, que é o crescimento de um mês versus o mês anterior. Tá? Então, a gente vê aqui que de janeiro a dezembro do mês anterior cresceu 10%, em fevereiro, em cima de janeiro, cresceu 18%, e assim por diante, podendo ter crescimentos positivos, neutros e crescimentos negativos. Tá? Como é que a gente faz, então, o nosso gráfico de combinação? Basicamente, a gente pega as três informações e logo de cara a gente já sabe que tem informações que não combinam, né? Que são unidades com percentual, fica um pouco esquisito no gráfico, tá? E a gente coloca, a priori, por exemplo, um gráfico de coluna. Pode ser qualquer gráfico, tá? Que a gente combine as três informações. Muito bem, você está vendo que aqui esse gráfico ainda não nos diz nada. Então, deixa eu só deixar ele um pouco maior, tirei aqui o título só para ficar mais espaçoso aqui, para a gente conseguir enxergar, tá? E eu tiro sempre também essas linhas de fundo, que eu acho que o gráfico fica mais bonito, tá? O que é importante então, gente? Por enquanto a gente tem um gráfico de colunas. O que eu já vi nessa situação hipotética, pessoas desenvolverem três gráficos, então um gráfico para o produto X, um gráfico para o produto Y e um terceiro gráfico ainda para mostrar a evolução dos dois produtos como um todo, tá? São incontáveis vezes que eu já vi esse tipo de situação. Então, como é que a gente organiza então a o nosso gráfico para fazer um gráfico de combinação? A gente clica em qualquer lugar do nosso gráfico e clica em alterar tipo de gráfico de série. Tá? Ele já vai sugerir aqui direto uma combinação. Por quê? Porque ele está vendo que tem várias informações. Então, todos eles como coluna agrupada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse como coluna empilhada, automaticamente ele já mudou os outros três, tá? Só que a evolução, eu quero trazer ele como linha, ou até mesmo assim, bom, vamos deixar ele como linha, certo? Muito bem, e eu vou deixar ele como um eixo secundário, ou seja, vão ser duas informações sendo cruzadas no mesmo gráfico. Olha que interessante que a coisa já fica. Então, do lado esquerdo, como principal, a gente tem as unidades do produto X e Y, e do lado direito, a gente tem, do nosso gráfico, a gente tem o percentual de crescimento da nossa empresa, contendo o produto X e Y. Então, só para ficar mais bonito aqui, a gente pode colocar os rótulos de dados, certo? Tanto do produto X quanto do produto Y, e também colocar como é que está sendo a evolução de cada um deles. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui centralizado, que eu acho que fica mais fácil de ver os dados. Tá? E outra dica bacana também, eu gosto de deixar as barras, sempre que mostrar um gráfico de barras, mais gordinho, as barrinhas um pouquinho mais grossas. Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente vem formatar série de dados e a gente diminui esse percentual de largura do espaçamento. Vou colocar aqui 50. Muito bem. Gente,
3 informações contidas num gráfico só. Tá? Claro que aí depois vai da perfumaria que você vai montar dentro do seu gráfico. Tá? Uma dúvida muito frequente que eu recebo. Renato, putz, mas eu não queria mostrar essas informações aqui. Tá? Ponto importante, se você deletar qualquer uma desses eixos, por exemplo, você perde a combinação dos gráficos. Tá? Tanto esse quanto esse outro. Tá? Estou deletando e fazendo um Ctrl Z aqui para não perder a nossa análise. O que eu sugiro? Ou que você pinte essas informações de branco, tá? É um jeito de esconder, certo? Ou até mesmo que você também diminua essa informação para deixar bem pequenininha dos dois lados. Você ganha espaço no seu gráfico e você esconde aquela informação que é crucial para que o gráfico de combinação aconteça. Legal, gente. Então agora você já sabe fazer o gráfico de combinação. E voltando lá no exemplo do começo do vídeo, se o seu chefe te pedir, é totalmente possível que você faça uma análise bem robusta, com 3 informações diferentes, num único gráfico e ocupando só um pedacinho da apresentação desse seu chefe, certo? De novo, se você aprender a dominar essa ferramenta, você vai impressionar cada vez mais o seu chefe e quem estiver no seu dia a dia dentro do seu trabalho, certo? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.